Se a história do Pinóquio nos ensinou algo, é que narizes podem ser muito longos, mas narizes não são as únicas coisas que podem ser longas. Está curioso? Não se preocupe, estamos prestes a te contar tudo sobre isso. Estes são as partes do corpo mais longas do mundo. Mas antes de começarmos, já inscreva-se em nosso canal e deixe seu like. Agora, vamos começar. Número 1. O maior cabelo facial. Supatra Sasuphan, conhecida como Nat, de Bangkok, na Tailândia, tem uma condição genética extremamente rara chamada Síndrome de Ambras, também conhecida como Síndrome do Lobisomem. Essa é uma condição terrível e difícil de controlar, que causa crescimento excessivo de pelos em todo o corpo, incluindo o rosto. Ela afetou muito poucas pessoas na história e não tem cura conhecida. Nat sofre da síndrome de Ambras desde o nascimento. Ela ficou hospitalizada por 10 meses devido a outros aspectos da condição que dificultavam sua respiração. Ao crescer, outros problemas como visão ruim e dentes que crescem lentamente também a afetaram, mas o sinal mais óbvio da doença é o excesso de pelos que cobrem seu rosto. Apesar disso, Nat recusou deixar que isso a impedisse. Ela foi vítima de bullying por causa da sua aparência e foi chamada por nomes desagradáveis, mas sempre se manteve firme e orgulhosa, aproveitando a vida. Ela decidiu abraçar seus pelos e se tornou recordista no Guinness, como a garota mais peluda do mundo em 2010. Embora tratamentos como a depilação a laser sejam ineficazes contra essa condição, podendo até mesmo aumentar o crescimento dos pelos, Nat e sua família mantêm a esperança de que um dia será descoberta uma cura para a síndrome. Parece que, às vezes, ter a versão mais longa de uma parte do corpo pode ser um fardo. Muitas vezes é necessário ter uma personalidade igualmente forte para superar as dificuldades de ser diferente em um mundo hostil e cheio de julgamentos. Mas algumas das pessoas que conhecemos hoje têm uma abordagem verdadeiramente inspiradora da vida, não é mesmo? Número 2. Dentista alemão extrai o maior dente humano já registrado. Em 2018, um paciente sofreu com uma dor dentária intensa e procurou ajuda. O dentista em Offenbach, Alemanha, não acreditou no tamanho do dente que estava causando o problema. As radiografias iniciais mostraram que o dente era extraordinariamente longo, mas só após a extração completa o dentista ficou realmente impressionado. O dente media inacreditáveis 3,7 centímetros, 1,46 polegadas. 72 centímetros, quebrando o recorde anterior para o maior dente humano já extraído, que era de 3,7 centímetros. Não é de se admirar que esse dente tenha sido um problema para o paciente, já que aparentemente causou muito inchaço e uma inflamação massiva na mandíbula superior. Na verdade, o comprimento do dente fez com que a dor se espalhasse por toda a cita face dele, chegando até a afetar seu olho direito. Ai! Número 3. As unhas dos pés mais longas. Se já não fosse ruim o bastante ter que olhar para aquelas unhas longas, marrons e nojentas das mãos, aqui está algo ainda pior. As unhas dos pés mais longas do mundo. É nojento, muito nojento. É bem mais difícil crescer unhas compridas nos pés do que nas mãos, porque todo aquele andar por aí causa muito mais desgaste, e as unhas quebram com mais facilidade. Então, você se pergunta por que alguém escolheria fazer isso, mas aparentemente nem todo mundo se sente tão enojado quanto eu. Na verdade, algumas pessoas gostam mesmo disso. Uma delas é Louise Hollis, que viu um programa de TV sobre as unhas das mãos mais longas do mundo em 1982. Foi esse programa que a inspirou a deixar suas próprias unhas crescerem. Ela continuou crescendo as unhas dos pés até elas alcançarem o comprimento recorde em 1991, quando a soma das unhas dos pés chegou a chocantes 221 centímetros, 87 polegadas. Ela ainda cresce as unhas, mas nunca mais chegou a esse tamanho. É uma tarefa difícil manter unhas dos pés tão compridas. Hoje as unhas de Hollis têm cerca de 15 centímetros, 6 polegadas, cada, o que significa que ela não consegue nem calçar sapatos normais. Se precisar usar algum tipo de calçado, ela tem que usar sandálias abertas com solado mínimo de 7,5 centímetros, 3 polegadas, para que as unhas não arrastem no chão ao andar. Isso é simplesmente demais. Número 4.
a língua mais longa feminina. Uma jovem da Flórida tem alguns talentos surpreendentes escondidos bem, na verdade, na boca. Ela pode ter a língua mais longa do mundo. Ela é muito elástica também. Exibindo sua língua por toda a toda a internet, essa garota de 20 anos mostrou habilidades como a clássica língua tocando a ponta do nariz, esticando a língua até o globo ocular, a orelha e até lambendo o próprio cotovelo. Isso mesmo, ela realmente consegue fazer isso. Mas quão longa será essa língua tão incomum? Ela diz que mede 11,4 centímetros, 4,48 polegadas. E, embora para ser oficialmente um recorde mundial, os nerds do Guinness precisem medir com sua régua especial, se for isso mesmo, a língua dela é a mais longa do planeta por quase 1,3 centímetros, meia polegada. Mas nem pense em fazer comentários maldosos sobre o tamanho da língua dela e o que ela pode alcançar, isso é rude e desagradável, e ela não vai tolerar nenhuma bobagem sua. Muito obrigado. Número 5. Unhas mais longas em uma única mão. Novamente, unhas longas e enroladas até o absurdo, esse cara praticamente garantiu o recorde mundial para as unhas mais nojentas, mas oficialmente as mais longas em uma única mão. Algo que, eu sei, todos nós aspiramos, ou não. O Guinness World Records mandou seus avaliadores para a Índia para conferir as garras do Sr. Chalal em 2014. Eles ficaram muito satisfeitos com o que encontraram e, assim, lhe deram o título cobiçado. O total combinado dessas garras chega a inacreditáveis 9,1 metros, 358,1 polegadas. As unhas ficam na mão esquerda e realmente ficam bem longas. Como ele consegue fazer as coisas? Será que ele precisa andar por aí empurrando um carrinho para carregar as unhas? Como será que ele consegue dormir sem se esfaquear acidentalmente quando vira de lado? São tantas perguntas, mas acima de tudo você tem que se perguntar, por amor de Deus, por quê? Número 6. Cabelo mais longo da sobrancelha do mundo. Uma sobrancelha forte é uma característica bonita, isso é fato. Mas em que momento uma sobrancelha masculina sai do desejável e vira território de Wookiee, aquele personagem peludo de Star Wars? Só um palpite, mas talvez muitos anos antes de seus fios da sobrancelha começarem a entrar na sua boca enquanto você come eca. Claro que as sobrancelhas crescem com a idade, mas existem formas de evitar esse crescimento excessivo, a não ser que você esteja tentando bater um recorde mundial, claro. Aparentemente, na China existe também a crença de que sobrancelhas longas são sinal de saúde e vida longa. Então, ter as mais longas do mundo deve dar uma sorte extra. Um idoso chinês chamado Jing Shusen é o titular oficial do cobiçado recorde mundial para o cabelo mais longo de sobrancelha. Ele alcançou o comprimento de 19 centímetros, 7,5 polegadas, em 2016 e diz que consegue esconder o cabelo dobrando-o atrás da orelha direita, o que é uma sorte. Realmente. Ninguém quer descobrir que um fio caiu na comida, não é mesmo? Número 7. Homem tem dedos dos pés incrivelmente longos. Ter dedos dos pés muito longos soa como um tipo engraçado de problema, mas infelizmente para esse homem em particular, seus dedos enormes eram o tormento da sua existência. Buscando ajuda para seus dedos doloridos, um russo chamado Vaco fez o que qualquer um faria. Foi para a televisão para consertá-los. O programa em que ele participou se chama Meus Pés Estão Me Matando, um assunto aparentemente de nicho, você pensaria. Mas para o cirurgião especialista em pés e tornozelos, doutor Brad Schaeffer, pés e dedos esquisitos são parte do trabalho diário. Ele olhou para os dedos de Vaco e ficou impressionado com o tamanho deles, dizendo que eram provavelmente os dedos mais longos que já tinha visto, e você pode imaginar que ele já tinha visto muitos. Felizmente para o coitado do Vaco e seu problema terrível, o Dr. Schaeffer adora uma pequena cirurgia de corte nos dedos numa tarde qualquer. Então, ele foi ao trabalho, serrando, lixando e fazendo todo tipo de coisa indescritível antes de montar tudo de volta num pacote menor e mais arrumado que antes. Tenho certeza que você vai gostar de saber que a cirurgia foi um sucesso total e que agora Vaco anda por aí com dedos normais e chatos, como o resto de nós. Número 8.
Mulher bate seu próprio recorde para o cílio mais longo. Que história é essa? Será que é possível fazer os cílios crescerem mais? Isso é algo incomum de conseguir. Então, se você anda com cílios ralos, talvez possa se inspirar nessa história. Aparentemente, há uma mulher na China que consegue deixar os cílios incrivelmente longos. Ela tem uma explicação um pouco estranha para essa habilidade. Atribui isso ao fato de ter passado 480 dias nas montanhas, onde acreditava que Buda lhe havia concedido os cílios longos. Não é um presente comum, mas quem somos nós para questionar uma divindade? Quem diria que cílios longos estariam tão ligados a visitas às montanhas? Eu não. Em 2021, quando ela mostrou seu mais recente espetáculo de cílios para os avaliadores do Guinness World Records, eles mediram seu cílio mais longo em 25 centímetros mais de 8 polegadas, comprimento em polegadas. O peso desses supercílios deve ser algo impressionante. Me pergunto se piscar não fica mais cansativo. Número 9. Vilarejos dos pescoços longos. Esse lugar extremamente controverso tem deixado muita gente na internet bem dividida, talvez por um bom motivo. No noroeste da Tailândia, há um vilarejo famoso como ponto turístico, onde as pessoas podem visitar as mulheres de pescoço longo, conhecidas pela tradição de usar anéis de latão que alongam seus pescoços. Parece desconfortável e realmente é, em vários sentidos. Essas mulheres são refugiadas de Myanmar. Elas fugiram da pobreza e dos conflitos e buscaram asilo na Tailândia. O povo Kaya de Myanmar é um grupo étnico marginalizado que enfrenta perseguição em seu próprio país e talvez exploração como curiosidade cultural em sua terra adotiva. Os turistas pagam para entrar na vila, todos querendo tirar selfies com as mulheres, e há barracas vendendo souvenirs. Essa é uma das poucas maneiras que essas mulheres têm para ganhar dinheiro suficiente para sobreviver. Então, apesar da visão de fora de que o lugar é um zoológico humano e que os turistas deveriam parar de visitar, essa é a única fonte de renda dessas pessoas, um verdadeiro dilema. O que você acha disso? É um zoológico ou uma forma dessas pessoas marginalizadas sobreviverem? Número 10. Barba mais longa em uma pessoa viva, homem. Esse cara já tinha barba muito antes de ser algo da moda e legal. Na verdade, ele vem deixando a barba crescer por tanto tempo que ela atingiu um comprimento de recorde mundial. Sarwan Singh foi medido e verificado pelos especialistas do Guinness em 2011, quando registraram uma barba de 2 metros e 50 centímetros. Parece que o cara é bastante apegado à sua penugem facial e já disse que sem a barba ele simplesmente não seria ele mesmo. Mas quais seriam algumas das vantagens de ser o humano mais barbudo do planeta? Bem, parece que Singh tem um cachecol natural embutido, o que certamente é excelente em climas mais frios, mas que poderia representar risco de estrangulamento caso ele se enroscasse acidentalmente. Além disso, tem o fator novidade. Ele é convidado para aparecer na televisão para mostrar sua longa barba e ela é um quebra-gelo eterno em situações sociais constrangedoras. Que conjunto talentoso de pelos faciais ele tem! Mas acredite, eu entendo, porque já tive uma barba tão grande que nem lembro como são minhas próprias bochechas. Número 11. Recorde mundial para a barba mais longa em uma mulher. Uma jovem de Slough, no Reino Unido, se tornou a mulher mais jovem do mundo a deixar crescer uma barba completa. Ela quis participar da tentativa de recorde mundial como parte do esforço para superar anos de bullying que sofreu por sua aparência incomum. Harnam Kaur, de 24 anos, é ativista da positividade corporal, cujo trabalho tenta mudar a ideia das pessoas sobre diferentes tipos de corpos. Ela sofre de uma condição chamada Síndrome dos Ovários Policísticos, que afeta os hormônios das mulheres e pode causar crescimento excessivo de pelos, frequentemente no rosto. Seu recorde mundial é uma barba completa que mede 15 centímetros de comprimento. Com a publicidade que vem junto com quebrar um recorde, ela espera aumentar a conscientização sobre essa condição e oferecer um exemplo positivo de imagem corporal diferente. Ela foi a primeira mulher com barba a desfilar na London Fashion Week em 2016 e continua avançando muito para superar preconceitos e combater o bullying. Número 13. O cabelo mais longo em uma mulher.
Quando Ji Kaiping tinha apenas 13 anos, ela decidiu parar de cortar o cabelo e deixá-lo crescer, crescer e crescer. Na verdade, ela vem cultivando seus cabelos desde aquele dia, em 1973, e ainda não parou. Apesar do que pode parecer uma grande dificuldade para meros mortais do mundo dos folículos, ela diz que isso não é problema nenhum, aparentemente. Ela está acostumada. Eu nem consigo imaginar quanto tempo leva para lavar e pentear esse cabelo, muito menos o custo do condicionador. Por outro lado, imagino que ela deve economizar muito em salões de beleza. Mas quão longo é o cabelo mais comprido em uma mulher? Em 2004, ela quebrou todos os recordes com impressionantes 5,62 metros, quando foi medida pelos especialistas do Guinness World Records. Foi quando ela foi registrada oficialmente como detentora do recorde, e permanece assim até hoje. Eu tenho medo de pensar na quantidade de pontas duplas que devem existir depois de tantas décadas. Número 14. As pernas mais longas do mundo. Sem dúvida, algumas partes do corpo ficam mais úteis quanto maiores são. Ah, para! Estou falando de braços? Talvez você fosse excelente em alcançar coisas para pessoas baixas na loja, ou quem sabe dar abraços incríveis. Mas e pernas muito longas? Você poderia pular obstáculos com facilidade, talvez até simplesmente passar por cima de bancos ou cercas. Ter pernas longas geralmente anda junto com ser alto. Ser muito alto pode ter vantagens, mas também tem seus problemas, como caber em uma banheira, e nem pense em assentos de avião. Para Macy Curran, ter pernas longas foi algo que ela quis celebrar. A jovem de 17 anos tem alguns recordes mundiais, é a orgulhosa dona do título de pernas mais longas, bem como das pernas mais longas entre adolescentes. A perna esquerda dela mede 135,3 centímetros e a direita 134,3 centímetros, quase 1,5 metro. A adolescente do Texas tem 2,08 metros de altura, mas suas pernas representam 60% de sua altura. Isso certamente deu vantagem para ela quando jogava no time de vôlei da escola, mas é a mensagem de positividade corporal dela que realmente se destaca. Ela quer mostrar que ser alta é um presente e incentivar outras mulheres altas a abraçarem sua altura e serem fiéis a si mesmas. Número 15. Os maiores pés do mundo. Um cara chamado Hernandez, da Venezuela, é o orgulhoso e difícil de calçar detentor do recorde dos maiores pés do mundo. Seus pratos enormes são os maiores que já existiram, medindo 40,5 centímetros e 40,2 centímetros. Como assim um pé maior que um pé? Pois é. Para colocar isso em perspectiva, se você imaginar um tamanho 26 nos Estados Unidos, é esse o tamanho dessas pérolas titânicas. Mas eu digo imagine, porque você não pode simplesmente ir na loja e comprar um par desses, ele tem que recorrer a um especialista, um sapateiro na Alemanha, que faz sapatos sob medida para os pés únicos dele. Além de ter pés gigantes, ele é muito alto, mede 2,19 metros. Ele parece estar mais proporcional do que se imagina, mas com dimensões tão incomuns, é preciso sentir um pouco pela situação dele. Ele precisa viajar pelo mundo para encontrar calçados que sirvam. Mas como será que ele consegue encontrar lugar no avião que não o obrigue a se dobrar todo? Número 16. A língua mais longa do mundo em um homem. Nick Stoberl, da Califórnia, foi agraciado com o grande dom da língua mais longa do mundo, medindo incríveis 8 centímetros. Medindo 24,7 centímetros da ponta até o meio do lábio superior fechado, a língua dele é realmente impressionante. As medições recordistas foram feitas em 2015, superando o recorde anterior por 0,28 centímetros, pouco mais de 1/10 de polegada. Mas, sinceramente, só de olhar para aquilo parece que a língua tem vontade própria. Por que ele fica fazendo essa careta? Quando criança, esse cara imitava Gene Simmons, do Kiss, e depois descobriu que ele mesmo tinha uma língua super comprida. Ele é meio exibido, também é ator e comediante, e não tem vergonha de mostrar seu talento para atividades com a língua. Ele gosta especialmente de se gabar que não só consegue lamber o próprio nariz, como também o cotovelo. Isso é realmente útil. Número 17. O pelo de orelha mais longo.
Se o seu destino na vida for ter muito pelo saindo dos seus orifícios, então não lute contra isso, abrace e defina uma meta baseada nos pelos do corpo, assim como o comerciante indiano Radhikant Bajpai fez. Ele ganhou a honra mais admirada de ser o dono dos pelos de orelha mais longos do planeta. Ele já detinha o recorde em 2003, quando seus tufos mediam 13,2 centímetros, pouco mais de 5 polegadas, que é um comprimento adequado para pelos de orelha. Mas cabelo tem a mania de crescer. Então ele continuou a busca por orelhas mais peludas e planejou quebrar seu próprio recorde com uma nova marca muito mais cabeluda. E agora é oficial, o Guinness World Records mediu os pelos das orelhas dele e verificou que eles têm 25 centímetros de comprimento, cerca de 10 polegadas. Será que ele arruma isso no cabeleireiro? E será que ele usa pequenas redes nas orelhas quando está trabalhando na loja? Fica a curiosidade. Número 18. O nariz mais longo em uma pessoa viva. Enquanto alguns itens desta lista parecem envolver uma certa escolha consciente para crescer, o mesmo não pode ser dito sobre ter o nariz mais longo do mundo. Isso parece mais uma bênção ou um fardo concedido a alguém do que uma atividade participativa. Quem é o orgulhoso dono do nariz mais longo e exatamente qual o comprimento de um apêndice desses? Bem, o incrível nariz que Mehmet Özürek exibe mede 8,8 centímetros, 3,46 polegadas, da ponte até a ponta para você, europeu. E se for verdade que o nariz continua crescendo com a idade, então esse bico pode ser ainda maior. A equipe do Guinness fez a medição detalhada desse apêndice em 2010, então só Deus sabe o tamanho que o nariz dele tem hoje. Número 19. O bigode mais longo de todos os tempos. No estado indiano de Rajasthan, vive um homem que se dedicou a uma missão de vida: cultivar o bigode mais longo do mundo. Ele levou sua obsessão por pelos faciais a níveis fantásticos e atualmente detém o recorde mundial por seus esforços. Ao longo da história na Índia, o bigode tem sido símbolo de orgulho masculino e identidade, então, o cultivo do bigode mais longo do mundo está imerso tanto em significado cultural quanto na obsessão pessoal de um homem. Ram Singh Chauhan é esse homem, e seu poderoso bigode mede magníficos 4,27 metros de comprimento. Agora, com um grande pelo facial, vem uma grande responsabilidade. Esse bigode exige 2 horas completas de cuidados diários para se manter em condição tão luxuriante. Mas ele pode estar exagerando um pouco ao comparar o cultivo do bigode com o cuidado de um bebê. Quero dizer, só 2 horas por dia? Ele está brincando? Acontece que, além de ser um bigode recordista mundial, esse é também um bigode de estrela de cinema e pode ser visto em um pequeno papel do dono do bigode no filme de James Bond de 1983, Octopussy. Quem diria que um bigode poderia levar a lugares tão glamurosos? Número 20. Ayanna Williams, a mulher com as unhas mais longas do mundo. Ayanna Williams, de Houston, Texas, entrou para o Guinness World Records em 2017, quando foi declarada a mulher com as unhas mais longas do mundo. Ela vinha deixando as unhas crescerem por impressionantes 29 anos. Dá para imaginar como, afinal, ela conseguia fazer as tarefas do dia a dia? Na verdade, ela não conseguia mais fazer algumas coisas. Ter as unhas mais longas do mundo não é para pessoas que não sejam totalmente dedicadas, isso requer muito trabalho para manter. Williams vinha cultivando suas garras desde o início dos anos 90 e, com o passar dos anos, isso virou praticamente um trabalho em tempo integral. Em 2017, ela entrou no livro dos recordes com suas unhas medindo, juntas, 18 pés e 9 polegadas, um comprimento impressionante. Ela gastava 2 garrafas de esmalte e 20 horas para mantê-las bonitas. Mas se você viu como a versão masculina desse recorde ficou feia, sabe que essa mulher realmente arrasou. Quando ela decidiu finalmente cortar suas unhas e seguir com a vida, elas mediam colossais 24 pés. Na época, uma manicure levava alguns dias e consumia 3 ou 4 garrafas de esmalte.
Ela cortou as unhas e suas garras agora estão expostas no Ripley's Believe It or Not, em Orlando, Flórida, caso você goste desse tipo de coisa. Muito obrigado por assistir o vídeo. Se gostou de nosso conteúdo, inscreva-se em nosso canal e deixe seu like. Também confiram outros conteúdos interessantes que estão aparecendo agora mesmo na sua tela e eu verei vocês no próximo vídeo. Até a próxima!